Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, você ouvinte, você internauta, você sintonizado aí no 1400 AM da Rádio Rio de Janeiro, você também que está aí através das múltiplas mídias, através do Facebook, do YouTube, ouvindo possivelmente esse programa gravado para o dia 7 de agosto de 2025, você que está aí no app Rádio Rio de Janeiro Oficial, o nosso muito obrigado por estarmos iniciando novamente. Hoje, quinta-feira, o estudo do programa Luz na Penumbra vai abordar a Gênese nesse primeiro tempo e logo em seguida Céu e Inferno. Querendo lembrar que Luz na Penumbra é um programa que estuda comentando as principais obras da codificação espírita. Nós fazemos reflexões através de vários programadores que aqui vêm, se juntam a nós nesse time e, através de suas reflexões, colocamos para você, ouvinte, para você, internauta, a possibilidade da sua avaliação, do seu estudo nessa provocação para darmos conhecimento, o conhecimento que liberta. Hoje não estaremos aqui com a nossa companheira de estúdio, Isabel Nascimento, que por questões pessoais não estará conosco nesta e nem na próxima semana, mas retoma aí provavelmente dia 14 de agosto ela vai estar aqui novamente conosco. Ficamos agradecidos por essa oportunidade e vamos ao estudo que havíamos parado com a participação extraordinária do professor Cláudio Conte, que deve voltar ao nosso estúdio em breve, arrumando um espaço em sua agenda para contribuir. Ele, o professor Rubens também, Rubens Almeida, que sempre também se faz presente na sua contribuição. Hoje vai ser um formato um pouco diferente. Você ouvinte, você internauta, vai estar interagindo comigo aqui, Canrobert Bueno, sozinho aqui no estúdio, mas com a presença de Deus, que é permanente em todos nós. E não por menos, tomamos aqui o capítulo 2 da Gênese, Deus, pegando ali o item 17. 17, se você tiver lembrado do programa 31 de junho de 2025, nós tínhamos tratado que Deus é único. Agora, dando continuidade, nós vamos fazer uma pequena abordagem na continuidade desse item que está lá no 17. E diz assim: foi o desconhecimento do princípio do infinito da perfeição de Deus que gerou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Vamos dar uma pausa aqui e lembrarmos que o politeísmo é um sistema de crenças que admite mais de um Deus. Na verdade, deuses, né? Tivemos muito ao longo da nossa história diversos povos, não só primitivos, como povos já avançados na sua cultura. Os gregos admitiam vários deuses, enfim, já havia ali uma busca de, para cada efeito, havia um deus específico, né, para tratar de determinado. Você tinha o deus da guerra, você tinha o Deus que tratava a parte do cultivo, que era para poder atender uma melhor cultura da época na produção dos seus alimentos. Enfim, você tinha um conjunto de deuses, com um D minúsculo, claro, e que fazia esse atributo. A ideia, conforme nos é trazido aqui na Gênese pelo senhor Allan Kardec, é de que nós não tínhamos esse conhecimento do princípio do infinito, não havia essa sensação, continuamos não tendo, mas vem uma explicação na sequência, como tivemos aqui com o Cláudio Conte, dizendo que não tem uma origem, não tem um final. Mas, na verdade, é porque também nos falta a capacidade de uma
percepção sobre isso. Vamos dar uma continuidade aqui na leitura. Mais tarde, a razão levou-nos a reunir essas diversas potências em uma só. Isso começa, na verdade, historicamente, até antes do judaísmo, já havia uma outra religião que em 1500 AC havia determinado um Deus único, mas que na realidade ficava ali como um juiz entre o bem e o mal. Eram formas de culturas de nós, espíritos já encarnados em suas múltiplas experiências, começarmos a desenvolver aquela sensação desse Deus único, dessa formação desse Deus que está no nosso íntimo e que com Jesus, naquele momento em que Jesus chega ao planeta há pouco mais de 2000 anos, nos traz realmente essa consciência do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Está dentro de cada um de nós. Ele fala do reino dos céus, do reino de Deus, em várias das suas passagens, que nos são trazidas pelos evangelistas, mostrando que essa consciência de um Deus já estava presente na nossa formação. É claro que o Espírito havia passado por muitas experiências para estar maturando essa possibilidade, e foi ali no seio do judaísmo, de onde Jesus tem a sua origem, Jesus era judeu, que traz essa ideia de um Deus agora já modificado também, que já é um Deus de amor, de justiça, um Deus justo. Não um Deus que é usado com ira, ou um Deus que é usado com um formato de castigo, ou que vai dar conforme reagimos a determinados conceitos e preceitos que eram colocados à época. Tivemos isso ao longo da nossa história na criação e na formação da humanidade, mas sabemos que isso já está superado, graças, inclusive, à própria doutrina espírita, que, através do Livro dos Espíritos e todo o Pentateuco, nos traz um esclarecimento dessa nossa relação com Deus, dessa nossa relação com o mundo invisível que existe, só não está tangível aos nossos sentidos materiais, mas que são os espíritos, tal qual nós somos espíritos no momento encarnados. Temos uma tangibilidade por conta da nossa matéria, que é a forma de expressão, mas que, em fato, somos imateriais, trazidos aqui para esse momento dessa experiência terrena, nesse e em outros orbes, nós temos essa possibilidade desse crescimento. Mas continua. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, retiraram de seus símbolos as crenças que representavam a negação desses atributos. Ou seja, conseguimos conciliar uma ideia de que não dava para trazer um Deus naquela forma do antropomorfismo, né, que a gente traz, trazer Deus para um formato humano. Né? Você quer trazer uma condição de condicionar Deus ao formato humano. É a nossa limitação. Fica fora de contexto, né, quando a gente traz essa criatura para o nosso tamanho. Né? Quando, às vezes, em religiões cristãs mesmo, anteriores a esse conceito que a doutrina veio esclarecer, nós temos aquele fato de fazermos e olharmos como um castigo tudo que nos acontece de contrariedade na vida. Ao mesmo tempo que temos a satisfação de agradecer sempre a Deus tudo que acontece de bom em nossa vida. Isso nos tirava uma responsabilidade da criatura, da sua responsabilidade do seu livre-arbítrio na condução da sua vida, inclusive na condução das suas provas e na condução dos seus resgates, dos seus reajustes, vamos assim dizer, que lá atrás eram tratados como pecados, e temos esse termo até no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, na verdade, os espíritos que contribuíram na obra do Evangelho segundo o Espiritismo traziam séculos e séculos de igreja católica que pregava o pecado.
o pecado mortal, o pecado original, que era o Jesus na cruz, né? O Cristo crucificado era o pecado original que nós trazíamos por história, o pecado original no Éden, entre Adão e Eva, naquele formato, naquela simbologia que nos foi trazida por muito tempo, dando esse reducionismo na história da formação humana, que nós sabemos, como a ciência mostra, antecede a todo esse processo. Mas, enfim, dando continuidade aqui, seguimos. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser. Vejamos aqui a importância, né? Porque então o ser que o ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, olha a hipérbole que Kardec traz, né? Seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. Aqui um pouco da nossa abstração, de nós olharmos para isso com uma reflexão do que fica muito difícil para nós encerrarmos ainda hoje, com todo o esclarecimento, o conceito desse Deus. É muito difícil para nós. A gente fica olhando e falamos sobre a questão do fluido cósmico universal, aonde estamos todos imersos. Vamos pensar nessa imagem de que Deus, sim, está contido em nós, como Jesus trouxe, onde está o reino dos céus, como eu já falei, onde está o reino de Deus que está dentro de nós. Mas nós também, como seres humanos, independente da nossa proposta religiosa ou não, estamos submersos, estamos diluídos nesse processo universal que é Deus. É assim que, comprovada a existência de Deus, prossegue, pelas suas obras, chega-se, pela simples dedução lógica, a determinar os atributos que o caracterizam, ou seja, da nossa inteligência atual. Levamos muito tempo para conseguirmos ter a disponibilidade de tanta ciência, de tanta tecnologia, de tanta história, de tantos estudos, para estarmos reduzindo Deus àquela presença simples, como nós já vimos, e aqui há um resumo que nós trazemos, esse antropomorfismo, ele atrapalhou muito essa tendência das nossas paixões humanas, né? Trouxemos muito para Deus, como ele está aqui caracterizando, essa figura muito simples. Deus, quando a gente até falava, eu sempre, quando tenho oportunidade, uma palestra ou outra, de expressar, eu pergunto, quem aqui em algum momento da carreira terrena não tenha dito que mal fiz eu a Deus? Que é uma presunção, na verdade, a gente pensar que pode fazer mal a Deus. Na verdade, a questão seria que mal fiz eu a mim mesmo e ao meu círculo, onde, através do meu livre-arbítrio, eu rompi com a lei divina que está escrita dentro de cada um de nós, dentro de mim, né, que está em mim. Como está o reino dos céus, como está o reino de Deus, então as leis divinas estão interiorizadas dentro de nós. Na chamada consciência, né? Quando não temos consciência, na verdade, não é não haver consciência. Ou há a ignorância, ou há o conhecimento do fato que não nos interessa na maioria das vezes. Fazemos coisas por realizações de propósitos muito imediatos, sem levarmos em consideração a construção do nosso futuro. O estar aqui é apenas uma passagem das múltiplas que já exercemos de muita história, criados simples e ignorantes ao longo da nossa formação, fomos tendo múltiplas experiências encarnados e erráticos, né, quando sem a matéria. E aí, dessa maneira, ficamos olhando para um Deus que ou castiga ou nos dá um prêmio. É certo dizer que existe uma figura de linguagem da ideia de um Deus Pai, amoroso e justo, mas que não é um interventor caprichoso que fica olhando para cada um dos seres
filhos de Deus, como colocamos, de uma forma amorosa, porque isso nos cria e nos forma um vínculo necessário, mas que ele não é esse interventor. Ele é único, é soberano, é justo e bom na concepção de todo um universo onde estamos disponíveis, inseridos, colocados. Nesse momento aqui, eu e todos vocês que nos patrocinam e patrocinam a Rádio Rio de Janeiro através das ondas de rádio ou através das múltiplas mídias, estamos aqui discutindo um pouco, botando reflexões, as minhas que não são apenas pessoais para nos provocar, mas que trazemos aqui a concepção de discutirmos um pouco mais da forma do porquê estamos, de onde viemos e para onde vamos. Quando a discussão da Gênese é trazida na proposta da direção da rádio, dentro de um programa como Luz na Penumbra, que tem diversos tópicos ao longo de toda uma semana, de segunda a sexta, tratando todo o Pentateuco e obras auxiliares da época, importantes a essa formação do pensamento espírita, nós estamos trazendo para cada um de vocês a possibilidade de entender melhor a razão de vida, o propósito de vida, o porquê de certos acontecimentos, o porquê de desmistificar determinados acontecimentos, de entender que não existe o sobrenatural nessa questão como nos é colocado, de uma forma capitular lá do passado, de poderes que eram determinados para seres e tudo mais. Quando estamos ali falando nesse conceito do antropomorfismo, nós temos aqui o conceito que atribui a Deus, a deuses ou seres sobrenaturais, maneiras de agir, sentimentos e pensamentos que são características da forma humana, no seu comportamento e no seu formato físico. Falávamos nisso muito do passado do demônio, quando na origem da palavra, da colocação demo, é aquele gênio que influencia as pessoas para o bem ou para o mal. Essa era a formação original dessa palavra, que também antropomorfismo diz com relação ao que a gente traz do diabo. Aquela figura humana na sua concepção, mas deformada, trazendo tons e elementos alegóricos que o tornam único, como que assustador. Então, nosso pensamento aqui, quando estamos trazendo as causas básicas dessa formação do pensamento da doutrina espírita, o pensamento espírita, é para que desmistifiquemos Deus naquela formação anterior que tínhamos, né? É um pai amoroso, como eu já falei? Sim, tem essa figura de linguagem que nos traz um formato extraordinário para percebermos. Ele é justo, ele é assertivo, mas ele não é esse interventor, ele não é aquele Deus, usávamos muito isso no passado, aquela ideia de a ira de Deus. Como é que Deus pode ter a ira? A ira está na imperfeição da nossa formação como espíritos, ainda que encarnados ou não, onde a partir de um ato que nos contraria, desenvolve o sentimento da raiva e que se torna a ira, que o hiperdesenvolvimento desse sentimento. Então, não se pode pensar um Deus de amor e justiça, senão está tudo errado, se nós estamos discutindo isso, que vai ter ira, que vai ser vingativo, que vai se voltar contra a sua criação, que somos nós, os espíritos, né? Não dá para pensar nisso. Nós estamos trazendo um conceito de uma educação, para modificar esse sentimento religioso que era arcaico. E que a doutrina espírita, na sua formação, a partir de 1857, vai rompendo esses liames, vai rompendo esses tecidos que estavam catalisados de uma forma equivocada, né? Percebamos que a doutrina espírita acontece ali a partir de 1857 e junto nós temos o darwinismo,
que é o pensamento da formação, da evolução da espécie humana, né? Trazendo hoje, e a partir dele, desenvolvendo para hoje ideias, pensamentos e teorias extraordinárias do nosso desenvolvimento. Muito já provado e muito em teoria, mas que pela formação traz o conceito mais próximo daquilo que pensávamos. Vamos aqui para encerrarmos didaticamente essa presença do estudo de hoje, nós vamos trazer aqui o último item antes de entrarmos em a providência. É o item 19. Deus é, então, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diferente disso. Esta é a base sobre qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que sozinho podem guiar o homem na pesquisa da verdade. Seguindo-o, ele, o homem, nunca se transviará. E se ele frequentemente tem se desviado, é porque não tem seguido a rota que lhe era indicada. Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só é verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades e da qual todos os dogmas possam passar pela prova deste controle, sem dele receber qualquer prejuízo. Aqui trazendo uma clara reflexão de Kardec sobre a formação da ideia da realidade, da concepção quase que científica e filosófica, que é uma das bases da doutrina espírita, em apresentar Deus. Ele não está apresentando mais aquele Deus que está em toda a nossa história, muito bem retratado, inclusive com obras-primas extraordinárias espalhadas pelos museus do nosso planeta, onde traz uma ideia de Deus, que é importante na nossa concepção, na nossa formação. Porém, nós temos que entender Deus não como um ser que está ao nosso dispor para que a Ele roguemos a nossa melhora. Temos que entender Deus como aquele celebrante da justiça que é onipotente, soberanamente justo e bom, e infinito em toda a sua perfeição. Portanto, nos legou o livre-arbítrio e entregou a cada um de nós, em nosso íntimo, em nossa forma, as leis divinas que estão escritas em nossa consciência. Isso já há de muito. A sociedade, a formação humana, já trouxe essa concepção e consegue entender isso, sendo que de vez em quando nós nos desviamos, como ele próprio coloca ali, desviado em não ter seguido a rota que lhe era indicada, que está dito no texto. Por quê? Por causa dos nossos interesses, por conta de nossas conivências com propósitos que certamente não são cristãos, portanto não estaríamos desviados de uma rota, mas que muitas vezes é para que nos lucupletemos pela necessidade de um orgulho, de uma vaidade, de uma posição mais material. Vamos entender Deus imaterial, mas ao mesmo tempo presente dentro de nós, onde essa matéria que somos, corpo vivo, presente agora aqui, é, na verdade, esta ferramenta que expressa a vontade inteligente do espírito que somos. Através de nosso perispírito, através de todos os fluidos, podemos nos expressar e dar expressão, não como prova a Deus, mas como prova a cada um de nós desse conceito, de que Deus está em nós tanto quanto nós estamos nele. Ele, sim, que é imutável e eterno. Nós, espíritos imortais, estamos ao longo de uma jornada, ao longo de uma história, construindo a nossa aproximação para estarmos muito próximo desse Pai.
Hoje, já com a ajuda extraordinária desses espíritos de luz que vêm ao nosso encontro, nos propor a nossa melhora, nossos mentores, anjos de guarda, aqueles que trabalham pela nossa produtividade em melhorarmos, estão aí trazendo essa palavra do que é Deus. No seu exemplo, eles próprios, trabalhando para também se aperfeiçoarem. Assim, podemos ter esse conceito: Deus está para todos, e na escolha de cada um, Ele será o melhor do nosso caminho. Não tê-lo em nosso caminho é só uma ausência pessoal. Ele não deixa de existir para cada um dos seus seres. O que deixa de haver é a nossa participação, é o nosso caminhar próximo ou longe dele numa jornada chamada vida, que é uma só. Nas múltiplas configurações das nossas encarnações ou da nossa erraticidade, quando estamos como espíritos libertos da matéria, mas não libertos da nossa consciência, que nos traz consequências e realizações, consequências daquilo que necessariamente precisamos replicar, refazer, reconduzir, reescrever, e também daquilo que pode nos trazer completude parcial. Uma completude parcial ficou um pouco diferente, mas vai nos trazer um bom gosto daquilo que pudemos de bom realizar. Que Deus esteja presente em nossos corações hoje e sempre, que a figura do Cristo prossiga sendo esse norte verdadeiro para qual o nosso íntimo, nessa bússola íntima ético-moral, se volte. Agradecidos mais uma vez pela participação, pela contribuição, pelo patrocínio de todos vocês, dizemos até logo, até um próximo programa Luz na Penumbra, a Gênese, quinta-feira, às 21 horas. Um abraço. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, esta obra de Allan Kardec, a quarta obra na sequência de 5 obras básicas assinadas pelo nosso querido codificador Allan Kardec, algumas delas com uma participação muito maior de sua própria lavra, de sua própria pena, e a maioria absoluta, naturalmente, através das informações trazidas pela via mediúnica por mentores queridos e grandes espíritos luminares do progresso e da evolução para a humanidade. Então nós estamos aqui dando reinício ao nosso estudo sobre o capítulo 5º da primeira parte desta obra, no qual o nosso codificador nos fala sobre o purgatório. Nós já vimos que ele está trazendo aqui os textos e os temas básicos da área da teologia. Nós já vimos o futuro, o devir, não é? O porvir, e já vimos o céu, já vimos o inferno, e agora já iniciamos o capítulo 5º desta primeira parte sobre o purgatório. Já vimos que o céu e o inferno, a despeito de algumas criaturas ainda acreditarem que são lugares geograficamente situados, materialmente situados, nós sabemos e vimos
pela explicação dos espíritos orientadores da humanidade, aqui constituindo este acervo luminoso do Espiritismo, já vimos que não são locais físicos, são locais virtuais, vibratórios, porque nós até lembramos que quando nós desencarnamos, nós não vamos para o céu. Nós levamos o céu dentro de nós, dependendo de como nós tenhamos escolhido viver, segundo a lei de Deus. Então, levaremos o céu que criamos dentro de nós para o plano espiritual, após a desencarnação, ou então levaremos o inferno, como consequência dos erros do afastamento do cumprimento da lei de Deus, que é a lei perfeita e imutável, segundo a qual nós todos estamos aqui sendo orientados. Nós já vimos então que existem esses locais e nessa mesma sequência ainda há algumas pessoas que consideram o purgatório também como um local geograficamente situado. Mas tal como o céu e o inferno, o purgatório também não é uma localidade geográfica. É ainda assim, e consequentemente, é também um local onde nós estamos nos trabalhando para nós nos burilarmos. O céu, naturalmente, é a condição vibratória de quem seguiu a lei e segue a lei. O inferno é de quem não seguiu a lei, lembrando que alguns consideram que para o inferno, tendo ido o espírito, ele lá permanecerá para sempre. A doutrina espírita, como nós já vimos, não abraça esse conceito, não avaliza essa informação, porque apenas penas eternas, as penas eternas, assim consideradas por algumas vertentes teológicas, não são acatadas pela doutrina espírita. Antes nós temos as penas ou as situações de corrigenda do ato infracionário perante a lei de Deus, e então, depois que nós tivermos cumprido todos os nossos campos de correção e de autocorreção, então nós deixaremos de ter inferno e vamos, quem sabe, levar o céu junto de nós para o plano espiritual. Aqui no capítulo 5º da primeira parte, que nós já iniciamos, apenas para retomarmos a linha de raciocínio, nós vemos que o Evangelho não menciona o purgatório, porque a Igreja, entre aspas, criou o purgatório no ano de 593. O purgatório é um dogma. O que é um dogma? É uma verdade que não pode ser discutida, não pode ser questionada. E é mais o conceito de purgatório é mais racional, mais conforme à justiça de Deus do que o inferno, que faz com que as criaturas permaneçam, pelo menos no conceito, que as criaturas permaneçam lá para sempre, quaisquer que tenham sido os erros, as violências à lei de Deus, porque uns afastamentos são mais graves do que outros, naturalmente. Por que essa conceituação de purgatório é mais racional, considerando-se a justiça de Deus, mais racional do que o inferno? Porque as penas no purgatório são menos rigorosas e elas são resgatáveis, quer dizer, elas são passíveis de serem superadas, porque elas, na verdade aqui, são faltas de gravidade mediana, porque as faltas graves vão para o inferno, como nós acabamos de ver. E as de
natureza mediúnica ou de gravidade mediúnica vão para o purgatório. Consequentemente, o purgatório foi fundado nessa equidade, nesse princípio de justiça, porque significa a detenção temporária nas vibrações dessa conjunção verbal, vibratória. Então, nós temos aqui a justiça humana prevalecendo, agora também, porque nós também temos detenções temporárias e não temos mais essa pena permanente, se bem que aqui no plano material nós temos a prisão perpétua. Então, nós temos a detenção temporária do ponto de vista teológico no purgatório e contrapondo-se à justiça humana que tem a condenação perpétua. Agora, Kardec, inclusive, levanta uma questão: se um país tivesse apenas a pena de morte, que é a gravidade máxima na penalidade, para crimes graves ou para crimes simples, para delitos simples. Portanto, essa é a solução intermediária entre duas opções drásticas: ou suprema felicidade e céu, ou eterno suplício e inferno. Mas como é que alegam ser o purgatório, esses que acreditam no purgatório, e também os teólogos da Igreja Católica, que fizeram muitas obras, muito no púlpito, muitas palavras, muitos discursos a respeito do purgatório. No purgatório, segundo esses, também há fogo. Nós vimos que há fogo lá no inferno, quando estudamos o capítulo 3º. Então, nós vimos que aqui no purgatório, segundo esses teólogos, também há fogo. Só que o fogo aqui é mais brando, não queima tanto. E aqui também as almas ardem, mas só por um pouquinho de tempo. Em suma, o purgatório acaba sendo um inferno menos ruim, se podemos dizer assim. Agora, como é que se faz para sair do purgatório? Não vai ser por adiantamento e progresso moral e espiritual, mas vai ser pelas preces que se dizem ou que se mandam dizer em homenagem das almas lá sediadas. A consequência, nós já vimos aqui, que é o comércio das preces, em que as criaturas pagavam pelas preces. Consequentemente, o purgatório transformou-se em um negócio, em uma fonte de renda para algumas pessoas, e isso é o que se conhece como o escândalo das indulgências, em que as pessoas compravam a entrada no céu. Este abuso redundou na reforma de Lutero, que nós já estudamos em outro encontro. E nós aqui observamos que a mesa mediúnica, nós muitas vezes conversamos com os espíritos comunicantes, e eles dizem que pagaram pela entrada e permanência no céu, e como é que eles não estão lá no céu, etc. Portanto, isso fica gravado no espírito. A localização, portanto, o lugar do purgatório já vimos, não é material, é vibratório, e a natureza das penas no purgatório aí sediadas, ou as penas que levariam as almas para o purgatório, jamais foram determinadas, não foram definidas claramente. Foi quem fez isso, não a teologia católica, mas o espiritismo fez isso, ou seja, determinar a natureza das penas que foram definidas claramente para esse fim. Então, nós vimos que essas situações decorrem todas das imperfeições da alma, que são a causa das misérias terrenas. E então, o Espiritismo também explica
a justiça mediante a pluralidade das existências, porque não há nenhum castigo eterno. Pelas reencarnações, o espírito vai se modificando, vai se aperfeiçoando e vai saindo dessas faixas de sofrimento, em que a infelicidade do homem decorre de sua própria responsabilidade, porque o espírito é imperfeito e era imperfeito antes de reencarnar aqui na Terra, onde ele expia as faltas atuais e as faltas anteriores, que aqui estão também como objeto, como causa de as almas ficarem no purgatório, porque elas não foram resgatadas nas existências anteriores. Então, o espírito repara e corrige o que fez a terceiros em existência anterior, mediante uma vida de provações, de vicissitudes, de sofrimentos, e aqui há a oportunidade da correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que o homem deve superar, deve corrigir para superar, para evitar os males e, consequentemente, para progredir para o bem. Portanto, as vicissitudes são lições da experiência, às vezes licenças rudes, ainda que necessárias, e guardam uma relação de importância e proveito para o futuro, com a profundidade das marcas e das impressões que deixam. Então, nesse particular, nós vemos como é que isso vai acontecer, da possibilidade de o espírito sair do purgatório. E nós vemos, então, que é preciso que ele atenda a um requisito básico, que é a vontade, que determina a maior ou menor extensão do passo que cada um vai ter a oportunidade de dar. Consequentemente, o tempo em que vai permanecer no inferno ou no purgatório. Porque o homem tem, pelo livre-arbítrio, a possibilidade de avançar, de progredir ou de estacionar, ainda que só temporariamente, porque mais cedo ou mais tarde há a necessidade de ele se colocar, responsabilizar sobre as suas dívidas para com a lei e então começar nova existência, neste caso aqui, depois de rebeldia, ainda mais penosa do que na anterior. E isso vai acontecer através das reencarnações, e que na verdade são a oportunidade de o espírito se depurar, se purgar, evoluir e poder então deixar os locais e até os planetas de expiação, como a Terra é um planeta de expiação e provas. E a duração dessa permanência nesses planetas vai depender de cada um, segundo o seu grau de adiantamento conseguido com seu próprio esforço, seguindo a máxima de Jesus, a cada um segundo as suas obras. A frase que enuncia um princípio na lei de Deus, por Jesus, que espelha, que retrata, que revela a justiça de Deus, a justiça divina. A razão do sofrimento, então, está nesta vida, porque o espírito não se purificou na anterior e na vida seguinte, se não tiver corrigido as imperfeições, os erros nas anteriores existências, e isto é absolutamente lógico e equitativo, por isso que a doutrina espírita é racional e racionalista. Inclusive a nossa fé é raciocinada, e agora estamos raciocinando juntos. Aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos aqui o livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, por esta rádio que é a Rádio da Fraternidade, a emissora que toda a família pode ouvir. Então, e seguir naturalmente. O sofrimento fica claro que é inerente à imperfeição. É inerente ao orgulho, ao egoísmo, todos os defeitos que nós
temos como enfermidades da alma. Porque o sofrimento pode começar no plano espiritual, porque na vida anterior, na existência anterior, o espírito não se superou suficientemente e então encontra naturalmente depois a continuidade ou a necessidade da continuidade na existência corporal como um meio de reparação. Então aí o espírito pode encontrar as vítimas de seus procedimentos errados do passado por ofensas, maledicência, traição, crimes de natureza vária. Como se dá esse encontro, na verdade, por meios análogos, semelhantes àqueles em que o espírito praticou um mal, por isso ele vai se ver novamente ao lado das suas vítimas de existências anteriores e em situações opostas à sua vida precedente. Por exemplo, aquele que foi mal rico vai reencarnar na miséria. Aquele que foi orgulhoso vai reencarnar humilhado, e assim subsequentemente. Na verdade, não é duplo castigo, é o complemento, o desdobramento do trabalho a ser feito, e o espírito deve aproveitar isso como um princípio de meritocracia, ou seja, o espírito vai fazer usufruto daquilo que tiver entregue à lei pela sua ciência, pela sua observância da lei. Esse princípio de meritocracia é uma prova da sabedoria de Deus, da bondade de Deus e da justiça de Deus, que quer o homem, por seu mérito próprio, pelo próprio esforço, sendo artífice de seu futuro, construtor de seu próprio futuro. E então esta é a rota de progresso sempre aberta para ele, para o espírito encarnado ou não. Portanto, se a palavra, o conceito de inferno não implicasse em castigo eterno e material, bem que nós poderíamos dizer que estão no inferno os espíritos culpados, que sofrem no plano espiritual, que vivem uma situação penosa de não conseguirem antever o término de seu sofrimento. Mas os espíritos superiores nos ensinam e dão exemplos de que o prazo de expiação está subordinado ao melhoramento do espírito, que decorre naturalmente do seu esforço consciente para o seu melhoramento, autoaperfeiçoamento. O Espiritismo não nega nem confirma a penalidade futura. O Espiritismo demonstra o inferno localizado com fornalhas e penas eternas? Não, ele desmonta esse inferno que nós já estudamos aqui com algum detalhamento. O Espiritismo também nos dá a prova de que estamos no purgatório e define o purgatório muito claramente, como nós já vimos na resposta à pergunta 1013 de Kardec aos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. O Espiritismo explica a causa das misérias na Terra e não repele, antes até estimula as preces pelos mortos. Eles próprios, nós vemos que solicitam essas preces para si mesmos, como nós veremos estudando os vários capítulos na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas as preces, como dever de caridade, são um eficaz instrumento, uma eficaz ferramenta para conduzir os homens, as criaturas, os espíritos ao bem e para abreviar o sofrimento deles. As preces, então, nesse caso, são um caminho inteligente para levar à fé mesmo o mais incrédulo dos homens. O valor da prece, nós já sabemos, está no pensamento, não nas palavras. Está no coração, não nos lábios, pelo que cada um diz por si mesmo, não as preces encomendadas
e pagas com dinheiro, como nós já vimos. A duração da pena ou do castigo está na vida espiritual ou na terra, porque sempre tem um fim, próximo ou remoto. Portanto, a duração da pena pode começar aqui no plano material e estender-se ao plano espiritual e, eventualmente, continuar ainda em uma outra época ou em outro período aqui também novamente no plano material. Porque somente há duas opções para o espírito: punição temporária e proporcional à culpa, à responsabilidade, e a recompensa graduada segundo o mérito, mais ou menos aqui o inferno, o purgatório e o céu, o inferno. Espiritismo, então, rejeita a condenação eterna, porque o inferno está reduzido a uma figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo término é, portanto, desconhecido. O purgatório, então, é uma realidade? Sim. Kardec nos fala sobre esta palavra que sugere a ideia de um lugar circunscrito, como nós dissemos no início desta nossa conversa. Não é um lugar circunscrito, mas a palavra sugere essa ideia. Consequentemente, mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito, esse conceito de purgatório. Kardec, então, raciocina: os homens melhoram e vão para o mundo espiritual como bons espíritos, encarnam, fornecendo à humanidade corporal indivíduos aperfeiçoados. Consequentemente, a Terra deixará de ser um mundo expiatório e os homens aqui estarão sempre na condição de superação, ou tendo oportunidade de superar suas imperfeições e, portanto, evitando os seus sofrimentos. É o que está acontecendo atualmente na Terra, em que se vai elevando o nosso planeta na hierarquia dos mundos. Jesus não usou a palavra purgatório, mas deixou claro em todos os seus ensinamentos, embutido ou subjacente, esse conceito de purgatório, em que a misericórdia e a bondade de Deus se faz presente, porque não há penas e sofrimentos eternos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,